Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Noite de sexta-feira e estou eu aqui analisando decreto presidencial publicado que reorganiza a forma de autorização e feitura nos concursos do Executivo Federal e, obviamente, inclui-se aí a Advocacia Geral da União, que é o que nos interessa aqui no canal, já que somos um canal especializado nos concursos da advocacia pública. Muito se foi dito no dia de hoje, data da publicação do decreto, sobre as mudanças que o decreto proporciona na feitura de concursos públicos no Executivo Federal. É interessante perceber que o decreto se aplica ao Poder Executivo Federal, ou seja, à administração direta do Poder Executivo, bem como às autarquias e fundações. Está inserido obrigatoriamente os concursos da Advocacia Geral da União. A primeira coisa que eu preciso que você perceba é que muita gente não se deu conta de que esse decreto não nasceu do nada. Nós já tínhamos um decreto, o decreto 6.944 de 2009, que fazia muitas das previsões que foram simplesmente repetidas no decreto 9.739 de 2019. Então, nesse caso, nós já tínhamos um decreto anterior fazendo várias das previsões que foram repetidas no decreto atual. O decreto atual entra em vigor apenas no dia 1º de junho de 2019, mas é a regra que vai reger agora não só os pedidos de autorização dos concursos públicos, como também a feitura dos certames. Muitas das regras estão especificadas nessa norma, nesse instrumento normativo. Eu separei alguns dispositivos que eu considero importantes, seja para revermos o que dizia o decreto 6.944, repetido pelo decreto 9.739, seja, nesse caso, situações em que houve efetiva mudança e que isso pode, de alguma forma, gerar alguma mudança no que diz respeito à tua preparação para os concursos da Advocacia Geral da União. Preciso te dizer que, de acordo com todas as minhas pesquisas acerca dos próximos concursos da Advocacia Geral da União, como eu tenho dito aqui no canal em momentos anteriores, nada mudou. Não temos perspectiva no momento para a feitura de concursos na Advocacia Geral da União, nem para advogado da União, nem para PFN, nem para procurador federal, nem para procurador do Banco Central. Nesse momento, na carreira e na cúpula da AGU, não se fala em concurso público. Ah, professor, mas você é professor da EBEG, você deveria, nesse caso, dizer alguma coisa aí que nos impulsionasse a estudar. Não, eu não trabalho assim. Eu preciso te dizer que, nesse momento, ninguém fala sobre realização de concurso na Advocacia Geral da União. É uma situação de momento, pode mudar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, não sei, não tenho como prever. Nesse momento, ninguém toca no assunto concurso na Advocacia Geral da União. É preciso que você esteja bastante ciente disso. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal dizendo que a bola da vez nos concursos da advocacia pública são os concursos de PGM. Então tenha muito cuidado com isso, porque nesse momento ninguém fala em concurso da Advocacia Geral da União para nenhum dos seus cargos. Em contrapartida, para que você passe no próximo concurso da Advocacia Geral da União, porque certamente haverá concurso em algum momento, você precisa estar preparado, e essa preparação exige aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 de foco total no concurso da Advocacia Geral da União. Então existem pessoas que de fato estão se preparando para esse concurso sem preocupação com publicação do edital, porque sabem que precisam se preparar com foco durante um período considerado relativamente longo para enfrentar as provas com chances de passar. Então, conquanto eu vá comentar o decreto 9.739 no que diz respeito aos concursos da Advocacia Geral da União, preciso te dizer e repetir que não há perspectivas no momento de realização de concursos para nenhum dos cargos da Advocacia Geral da União. O decreto 9.739 de 2019, ele diz já no seu artigo 2º, parágrafo 2º, o seguinte: o fortalecimento da capacidade institucional será alcançado por meio, inciso 3, da realização de concursos públicos e de provimento de cargos públicos. Então, o decreto encara a realização de concurso e o provimento de cargos como uma das formas de fortalecer a capacidade institucional dos órgãos do Poder Executivo, das autarquias e das fundações públicas.
Então, essa disposição já existia no decreto anterior, razão pela qual nós não temos aqui nenhuma novidade. O artigo 6º diz o seguinte: para fins do disposto no inciso 3 do artigo 2º, parágrafo 2º, sem prejuízo do disposto no artigo 3º e artigo 5º, as propostas conterão, na verdade, propostas de abertura de concurso, o perfil necessário aos candidatos para o desempenho das atividades do cargo, a descrição do processo de trabalho a ser desenvolvido pela força de trabalho pretendida e o impacto dessa força de trabalho no desempenho das atividades finalísticas do órgão ou da entidade, a base de dados cadastral atualizada pelo Sistema de Pessoal Civil da Administração e o número de vagas disponíveis em cada cargo público. Essa informação é justamente a que mais nos interessa nesse momento. A tendência é que, se você tiver muitos cargos vagos dentro de uma determinada carreira, isso seja um argumento bom e forte para a apresentação de proposta de abertura de concurso. 4. A evolução do quadro de pessoal nos últimos 5 anos, com movimentações, ingressos, desligamentos e aposentadorias, e a estimativa de aposentadorias por cargo para os próximos 5 anos. Então, nós temos aqui no inciso 4º também um dado matemático importante. Então, significa dizer que, se um órgão ele tem muitos cargos vagos e se ele vem perdendo muitos servidores ocupantes desses cargos nos últimos anos, e a perspectiva é que se perca mais em termos de aposentadoria nos próximos anos, esse também é um argumento importante para fundamentar o pedido de autorização de realização de concurso. O quantitativo de servidores ou empregados cedidos e o número de sessões realizadas nos últimos 5 anos, ou seja, nós temos vários outros incisos no que diz respeito aos fundamentos dos pedidos de autorização. Eu trouxe apenas os 5 primeiros que nos importam, justamente para te dizer que, se você pretende estudar para algum cargo na advocacia pública, é bom saber e acompanhar o quantitativo de cargos vagos que existe nessa carreira e qual é a previsão, nesse caso específico, desse cargo nos próximos 5 anos em termos de quantidade de pessoas ocupando o cargo. Então, se você tem, como por exemplo, na hipótese de procurador federal hoje, mais de 500 cargos vagos, uma perda de 80 procuradores federais por ano, dados extraídos do último pedido de autorização de concurso, e quase 300 pessoas ou 300 procuradores federais em abono de permanência, que podem, nesse caso, solicitar aposentadoria se passar a reforma da Previdência, por exemplo, você tem aí de 500 para 800 cargos vagos imediatamente, o que torna, nesse caso, uma tendência à realização de concurso desse cargo, ou seja, procurador federal, dentro daquilo que está estabelecido no artigo 6º. Digo e repito, não há previsão de realização de concurso de procurador federal, mas o artigo 6º nos diz quais são os requisitos que devem fundamentar o pedido de autorização de um certame, e no momento em que você percebe que esses requisitos existem na prática, a tendência é que cedo ou tarde esse concurso seja autorizado. Mas o artigo 6º nos diz ou nos apresenta um termômetro do que acompanhar nessa circunstância de procurar saber quais são os cargos com mais chances de autorização de concurso no futuro. Muito bem, o artigo 2º e o artigo 6º são dispositivos preliminares que eu separei aqui pela importância para que você possa saber como acompanhar a tendência de realização de concursos, especialmente na Advocacia Geral da União. O artigo 27, que trata já da parte do decreto que regulamenta a parte de concurso público, diz o seguinte: fica delegada a competência ao Ministro de Estado da Economia, no decreto anterior era o Ministro do Planejamento, permitida a subdelegação para o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia para 1. Autorizar a realização de concursos nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, decidir sobre o provimento de cargos e editar os atos operacionais necessários para os fins de que trata este artigo. O parágrafo 1º que nos interessa diz o seguinte: a delegação de que trata o caput não se aplica para fins de ingresso, inciso 1 que nos interessa, as carreiras de advogado da União, de procurador da Fazenda Nacional e de procurador federal, cujos atos serão realizados pelo advogado-geral da União. Professor, quer dizer então que a autorização do concurso de advogado da União, procurador da Fazenda, procurador federal, se dá agora pelo advogado-geral da União e não pelo ministro da Economia? Não, essa disposição já existia no decreto anterior, da mesma forma que está aqui. A ressalva existia, inclusive, para os cargos da Advocacia Geral da União,
que nesse caso os atos de ingresso são realizados pelo advogado-geral da União. Na prática não muda nada. Quem autoriza ou continuará a autorizar os concursos da Advocacia Geral da União é o Ministério da Economia. O advogado da União se responsabiliza, nesse caso, pela feitura do concurso. A gerência do concurso é da AGU por meio do advogado-geral da União, mas a autorização para a realização do certame é do Ministério da Economia, uma vez que a Advocacia Geral da União não tem independência financeira orçamentária, razão pela qual nós não podemos inferir que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 27, inciso 1, o advogado-geral da União é quem autoriza agora, esponte própria e de forma autônoma, os concursos para a Advocacia Geral da União. Até porque esse mesmo dispositivo existia no decreto anterior no que diz respeito justamente à delegação para atos de ingresso no que diz respeito aos cargos da Advocacia Geral da União para o Advogado-Geral da União. Interpretando o decreto nesse ponto, você precisa entender o seguinte: como a Advocacia Geral da União não tem autonomia financeira orçamentária, a autorização dos seus concursos ainda depende de ato do Ministério da Economia ou do Ministro da Economia, e uma vez autorizado, a gerência de todo o concurso se dá pelo Advogado-Geral da União. Mas no que diz respeito à autorização do concurso e à autorização de nomeações, isso ainda fica a cargo do Ministério da Economia. Então, muita gente tem interpretado isso de forma equivocada, tratando isso como se fosse uma novidade. No entanto, essa disposição já existia no decreto anterior. Tenha muito cuidado com isso. Nós, a AGU, ou seja, a Advocacia Geral da União, ainda depende da autorização do Ministério da Economia para a realização dos seus concursos e para o provimento dos seus cargos. Dando continuidade, o artigo 28 diz: durante o período de validade do concurso público, o ministro de Estado da Economia poderá autorizar, por meio de motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados que ultrapassem até 25% o quantitativo original de vagas. Vamos lá. O artigo 28, ele traz uma situação interessante que eu preciso tratar com os senhores aqui, e ainda tem uma outra informação que está um pouco mais adiante no decreto. Mas imagine a seguinte situação, já adiantando algumas informações. O decreto diz o seguinte, que se você fizer um concurso para advogado da União com 100 cargos vagos, ou melhor, com 100 cargos no edital para nomear, você só pode aprovar 200 pessoas. Então isso está no decreto, nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, o dobro do número de vagas vai ser o número de aprovados no concurso. Então, nesse caso, advogado da União, 100 cargos vagos no edital, você só pode aprovar 200 pessoas. Essas 200 pessoas aprovadas, esses 100 cargos têm direito subjetivo e 100 que passarem, então vão ser nomeados. E aí, pelo artigo 28, durante o período de validade do concurso público, o ministro de Estado da Economia poderá autorizar, por meio de motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados que ultrapassem até 25% o quantitativo original de vagas. Se no nosso exemplo o original de vagas foi 100, ou o quantitativo foi 100, ele só poderia aqui nomear mais 25 aprovados. Então, nesse caso, dos 100 que foram nomeados das vagas, eu chamaria mais 25, dos 275 ficariam de molho e não seriam chamados. Professor, significa dizer que o artigo 28, dos 200 aprovados, eu só vou poder de fato nomear 125? Eu não imagino que seja assim pelo seguinte. Essa disposição já existia no decreto anterior, a diferença é que ao invés de 25%, o Ministério do Planejamento lá poderia autorizar o chamamento de mais 50% do original quantitativo de vagas, ou seja, no nosso caso o 100 poderia chamar mais 50 e 50 ficaria de molho. Por que eu não acredito que o artigo 28 seja impeditivo para chamar os outros 75? Vou te explicar. Na jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, muito se falou e ainda se fala sobre o direito subjetivo à nomeação. Imagine que você tem um concurso para advogado da União com 200 aprovados e 100 vagas foram previstas no edital. Então, 100 vagas previstas no edital, 200 aprovados. Chamaram-se os 100 primeiros. Ótimo. Nós temos então o Ministério do Planejamento, ou melhor, da Economia aqui, Ministério do Planejamento no decreto anterior, chama mais 25%, ou seja, chama-se mais 25 pessoas, nomeia-se os 125 primeiros. Do 126 ao 200 não nomeia mais? Não entendo que seja assim. Se a administração tiver interesse da nomeação e ela tiver disponibilidade financeira, ela pode nomear do 126 ao 200. Vou te explicar por quê.
Porque a jurisprudência do STJ diz que se a administração tiver interesse na nomeação e tiver disponibilidade financeira, esses dois fatores criam direito subjetivo para o aprovado do 126 ao 200, a depender do número de vagas que a administração tem interesse de nomear. Então o artigo 28 não é impeditivo para você nomear o resto do cadastro de reservas. Assim como não era o dispositivo do decreto anterior que previa essa limitação em 50%. Até porque a jurisprudência diz que, havendo disponibilidade financeira e interesse da administração em chamar a lista de aprovados no cadastro de reserva, isso cria direito subjetivo para esse pessoal. E é até mais eficiente. Imagine, o artigo 28 ele não pode ir contra o princípio da eficiência administrativa. Imagine que eu tenho aprovados de 126 a 200 numa fila esperando nomeação e a administração tem interesse em chamar mais 50 advogados da União. Ela vai fazer o quê? Por conta do artigo 28, ela não vai poder nomear o cadastro de reserva, ela vai ter que esperar finalizar o prazo de validade do concurso para abrir um outro certame com 50 vagas? Penso que não. Eu acho que o artigo 28, e acredito que a interpretação do artigo 28, é um limite prudencial no que diz respeito efetivamente à necessidade de comprovação do órgão nas nomeações para além do que foi previsto no edital, o que não impossibilita que a administração ultrapasse esses 25%, dada a necessidade no caso a caso. Até porque, repito, isso já existia no decreto anterior, o limite lá era 50%. Mas a gente já teve concurso, por exemplo, de advogado da União com 80 vagas, passaram 400 pessoas e todos foram chamados. Se você fosse seguir o decreto anterior, você teria um concurso para 80 vagas, você só poderia chamar 80 mais 40, 120. Então, dos 121 para frente, todos não deveriam estar ocupando o cargo de advogado da União. Já expliquei que em termos de eficiência e em termos de jurisprudência com direito subjetivo à nomeação, se houver interesse da administração e disponibilidade financeira, é possível sim aprovar o resto do cadastro de reservas. Então, artigo 28, fique ligado porque ele não é exatamente o que parece e o que está escrito no edital, ou melhor, no decreto, exatamente porque essa norma já existia no decreto anterior. O artigo 29 diz, excepcionalmente, atendendo a pedido do órgão ou da entidade que demonstre a impossibilidade de se determinar no prazo de validade do concurso o quantitativo de vagas necessário para o pronto provimento, o ministro de Estado da Economia poderá autorizar a realização de concurso público para a formação de cadastro de reserva para provimento futuro. A nomeação dos aprovados em cadastro de reserva é faculdade da administração pública e depende da autorização do Ministério da Economia ou do ministro de Estado da Economia. O edital do concurso público de que trata o CAPT preverá a quantidade limite de aprovações e a colocação a partir do qual o candidato será considerado automaticamente reprovado. O artigo 29 estabelece que concurso para cadastro de reserva apenas se o órgão não conseguir determinar exatamente o quantitativo de vagas que ele pretende nomear, ou seja, em situação excepcional, o que me parece absolutamente correto. Artigo 26, parágrafo 2º diz: é vedada a participação em curso ou programa de formação de quantitativo de candidatos superior ao quantitativo original de vagas estabelecido no edital do concurso público, ressalvada a possibilidade de autorização prévia nos termos do artigo 26. Me parece também que o artigo 26 é bem acertado, parágrafo 2º, justamente porque não faz sentido ficar chamando para curso de formação pessoas que não têm vaga garantida no que diz respeito à nomeação, até para não criar uma expectativa que pode não se confirmar. A gente tem concursos de polícia de alguns estados que chama para cadastro de reserva várias pessoas além do quantitativo de vagas. Essas pessoas param a vida para fazer o curso de formação, ou melhor, chamam para cadastro de reserva não, chamam para curso de formação, cadastro de reserva. Essas pessoas param sua vida para fazer o curso de formação e acabam, nesse caso, não sendo nomeadas, o que gera, na minha opinião, uma grande frustração. O artigo 39 diz: o órgão ou entidade responsável pela realização do concurso homologará e publicará no Diário Oficial da União a relação dos candidatos aprovados no certame por ordem de classificação e respeitados os limites do anexo 2. O anexo 2 vamos ver daqui a pouco. Os candidatos não classificados no quantitativo máximo de aprovados de que trata o anexo 2, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público. É o que eu falei. A gente vai ver daqui a pouco, mas para 100 cargos de advogado da União, o limite máximo de aprovados é 200. E isso muda consideravelmente aquilo que estava previsto
nos concursos da Advocacia Geral da União anteriormente, porque nós tínhamos um concurso de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, que tinha uma lista de aprovados de 300, 400 pessoas, e essas pessoas seriam chamadas aos poucos. Agora não. Agora nós temos realmente uma limitação. Aí você vai me dizer, professor, mas essa norma já estava prevista no decreto anterior. Eu vou te explicar daqui a pouco por que ela não era aplicada. O parágrafo 2º diz, na hipótese de realização de concurso público em mais de uma etapa, o critério de reprovação do parágrafo 1º será aplicado considerando-se a classificação da primeira etapa. Então, por exemplo, você tem um máximo de 200 aprovados e esse corte já se aplica desde a primeira etapa. Então, pode ser que você tenha um concurso para 100 vagas de advogado da União, você tem no máximo 200 aprovados na prova objetiva, mas aí na subjetiva cai mais um pedaço, na prova oral cai mais outro pedaço e passam só 150 pessoas. É possível nos termos do parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados será considerado reprovado nos termos desse artigo, ou seja, os empatados em último permanecem na disputa. E aí você tem o quadro. Veja que o quantitativo de cargos aqui é igual ao que é estabelecido no decreto anterior. Então você tem 30 ou mais cargos, o dobro da quantidade de vagas no edital. Então, para 100 cargos de advogado da União no edital, você tem no máximo 200 aprovados. Professor, essa norma existia no decreto anterior. E por que a gente via um concurso de advogado da União com 80 cargos serem aprovados 400 pessoas? Simples, porque no decreto anterior existia um artigo que dizia o seguinte, existia um parágrafo que dizia o seguinte, o disposto nesse artigo, ou seja, essa limitação do dobro para 100 vagas, por exemplo, tem que estar previsto no edital. E aí o que é que os órgãos faziam? Não faziam previsão no edital, o que tirava a obrigatoriedade da aplicação do máximo que estabelecia o decreto em relação ao número de aprovados. Essa parte saiu do decreto novo, então essa obrigatoriedade permanece estando ou não prevista no edital do concurso. Então essa mesma regra existia no decreto anterior e o decreto anterior dizia o disposto nesse artigo tem que estar previsto no edital. O que é que os órgãos faziam? Não colocavam no edital, então a limitação do dobro caía por terra porque não havia previsão editalícia. Agora não. O decreto novo tirou essa obrigatoriedade de fazer previsão no edital, razão pela qual, estando ou não no edital, você tem que respeitar esse limite desse anexo 2 que está aqui, por exemplo, para 30 ou mais cargos, você tem o dobro de vagas no edital. Mas existe uma proporcionalidade antes disso. Por exemplo, 20 cargos, você só pode aprovar 56 desde a prova objetiva. 10 cargos, você só pode aprovar 38 a partir da prova objetiva e assim sucessivamente. Então tenha muito cuidado com isso, porque realmente essa é a mudança mais significativa em termos de concurso da Advocacia Geral da União, porque nós tínhamos um cadastro de reservas grande que ia sendo nomeado com o decorrer do tempo. Agora não. Agora você tem que se ligar para poder passar efetivamente em todas as fases do concurso e ainda assim estar dentro da pontuação limite dos cargos previstos no edital, ou seja, dos cargos previstos para aprovação no edital. O artigo 40 diz, na autorização do ministro do Estado da Economia para a realização de concurso, será fixado prazo não superior a 6 meses para o órgão ou entidade publicar o edital. Se não houver publicação do edital, essa autorização cai por terra, é o que diz o parágrafo 2º. O artigo 41 diz, o edital do concurso público será publicado integralmente no DOU com antecedência mínima de 4 meses para a realização da primeira prova, e aí no decreto anterior nós tínhamos 60 dias, esse prazo dobra, 4 meses são praticamente 120 dias, e aí nesse caso específico, veja, muita gente perguntou, professor, então isso tira a obrigatoriedade ou a possibilidade de você ter prova objetiva e subjetiva no mesmo final de semana ou no mesmo momento? Não, não tira. Diz 4 meses de realização da primeira prova. Pode ser que nesse caso o edital preveja que provas objetivas e subjetivas sejam realizadas no mesmo final de semana, mas é preciso respeitar a data dessa prova para a data do edital, aí um período de 4 meses. Divulgado logo após a publicação no sítio oficial do órgão ou da entidade responsável pela realização do concurso e da instituição que executará o certame. Muito bem. Artigo 42. Deverão constar no edital de abertura de inscrições no mínimo as seguintes informações. Escolaridade e experiência profissional, quando exigidas, serão comprovadas no ato da posse. Então, a prática jurídica que é cobrada nos concursos da Advocacia Geral da União são comprovadas no ato da posse, assim como também
a escolaridade mínima. No caso, por exemplo, dos concursos da Advocacia Geral da União, a atividade jurídica ainda é possível ser comprovada por meio da prática de estágio profissional regulamentado. E aí você tem, nesse caso, a escolaridade mínima como sendo o bacharelado em Direito. Então você pode, de repente, iniciar um concurso para advogado da União no final da sua faculdade e ter que comprovar somente a prática jurídica, que seria o estágio regulamentado, e a escolaridade e o bacharelado, nesse caso, apenas no momento da posse. Então ainda é possível, segundo as regras atuais, você passar num concurso da Advocacia Geral da União no finalzinho da faculdade, comprovando todos os requisitos somente na posse, uma vez que repito, a prática jurídica nos concursos da Advocacia Geral da União ainda permite a comprovação por meio de estágio regulamentado. Estágio profissional, na verdade, quando eu falo, é o estágio regulamentado nos termos da lei de estágio. Muito bem, essas foram as principais características do decreto que eu gostaria de trazer para os senhores. Fico à disposição para dúvidas e algum questionamento que possa surgir a partir do que eu expliquei aqui nos comentários desse vídeo ou nas minhas redes sociais. Espero ter, nesse caso, trazido para você um panorama do que realmente muda nos concursos da Advocacia Geral da União com as novidades do Decreto 9.739. Na verdade, o decreto não muda muita coisa, ele apenas pega o decreto anterior, coloca no micro-ondas e dá uma quintura na norma anterior, trazendo apenas no que diz respeito à Advocacia Geral da União, na minha visão, uma mudança significativa no que diz respeito ao cadastro de reservas, que agora precisa respeitar, de fato, o dobro de vagas ou a proporcionalidade prevista no anexo 2. Fico à disposição, como disse, para dúvidas acerca do decreto e no que eu puder responder e ajudar, estarei aqui para isso. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.